Nós vamos ler a partir do versículo 1, amém? 2 Crônicas 33, 1, diz assim: Tinha Manassés 12 anos de idade, quando ele começou a reinar, e 55 anos ele reinou em Jerusalém. Olha aqui para mim, irmãos. Esse aqui foi o rei que mais tempo reinou lá no reino de Judá. Ele foi o que ficou mais tempo sobre o trono. E ele começou a reinar com quantos anos? 12 anos de idade. Ele já teve que assumir o trono, porque o seu pai morreu. O rei Ezequias, ele assumiu o trono e ficou durante 55 anos. E é sobre esse homem que nós vamos falar hoje, mas continua o texto. Ele fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara das suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois ele tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Ele levantou altares aos Balaíns e fez poste ídolos, e se prostrou diante de todo o exército do céu e o serviu. Esse exército do céu aqui não é anjos não, viu? Esse exército que ele começou a adorar as estrelas, sol e lua. Isso que ele começou a fazer, Manassés. Versículo de número 5. Também, 5. 4, obrigado. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito que em Jerusalém porei meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Ele queimou os seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Ele adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçaria, ele tratava com necromantes, que era espiritismo, falava com os mortos, né? E feiticeiros, e ele prosseguiu a fazer o que era mal perante o Senhor, para provocar a ira. Também ele colocou imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém, que eu escolhi todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Não removerei o meu pé de Israel, da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado em fazer tudo o que eles tenham mandado, toda a lei, os estatutos, os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés, ele fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Amém? Pode sentar no seu lugar aí. Nós vamos orar mais uma vez, amém? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar ao Senhor. Pai, nós oramos ao Senhor aqui nessa noite, engrandecemos o Teu nome, te pedimos, Senhor, fale conosco, nos dê revelação da Sua palavra. Senhor Deus, que toda distração, que todo empecilho caia por terra, que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz, que o nosso coração esteja aberto e pronto a receber a Tua palavra. Por isso, Senhor Jesus, fale conosco, é o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? E amém. Hoje nós vamos falar sobre a vida desse rei, o rei Manassés. O rei Manassés, sem dúvida nenhuma, ele foi considerado o pior rei que Jerusalém já teve. Ele foi considerado o pior rei que Judá já teve, o pior rei que liderou o povo de Deus. Esse homem foi capaz de destruir tudo, pegar os ídolos e colocar dentro da casa de Deus. E todos os altares que o seu pai tinha derrubado, ele levantou os altares desses ídolos de novo, para adorar esses ídolos, adorar as estrelas, sol e lua. Ele queimou seus próprios filhos, ele adivinhava pelas nuvens, ele consultava as necromantes.
As necromantes era aquela que falava, que conversava com os espíritos que já morreram, que sem dúvida eram os demônios. E era nisso tudo que esse homem estava envolvido. Ele não só errou, como diz na palavra de Deus, que ele fez todo o povo de Deus errar. Ele guiou todo o povo de Deus para a perdição. Ele falou que, a palavra de Deus diz que ele guiou o povo para tão longe do Senhor, para tão longe de Deus, que nem os povos das outras nações que não conheciam a Deus não tinham feito o que o povo estava fazendo naquela situação. Sodoma e Gomorra estava parecendo fichinha para o que Manassés estava começando a fazer no meio do povo de Deus. Agora, irmãos, hoje eu quero falar para vocês sobre a conversão do pior homem que já existiu na Bíblia. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi falar sobre Manassés, quando eu estava estudando sobre os reis de Israel, e quando eu fui ver a história desse rei, eu falei, meu Deus do céu, como que um cara consegue fazer tanta coisa ruim? Como que um cara consegue destruir tanto a sua própria vida, chegar num poço tão fundo e conseguir guiar o povo de Deus para tão longe do Senhor? A gente fala, bem provável, foi a criação que ele teve. O pai dele, que foi o rei Ezequias, foi considerado um dos melhores reis que Israel já teve. Então, olha aqui para mim. Você ter um bom pai ou uma boa mãe que guie você, isso não é uma certeza que vai dar tudo certo no futuro. Pense em alguém bem mau, irmãos. Um Hitler da vida, um Mao Tse Tung, um Elias maluco, esses homens que matam os próprios pais, ou pessoas que matam o próprio filho. Eu lembro um dia que eu estava lá no meu trabalho, tinha ido almoçar. Aí, na hora do almoço, geralmente está passando jornal lá, e falou que o homem tinha entrado na casa da irmã dele, e que ele tinha pegado o bebê e cortado a cabeça do bebê. E eu falei, meu Deus, aquilo mexeu, acabou com a minha vida, meu dia já não funcionou mais. Eu falei, como que alguém tem capacidade de fazer algo tão ruim com alguém tão inocente? Então pense em alguém bem ruim, irmãos. Com alguém bem ruim, aí você multiplica aí por um pouquinho, a gente coloca Manassés nessa história. Rei de Judá. O homem que liderava o povo de Deus. Esse homem, irmãos, que sem dúvida, ele foi muito privilegiado. Ele teve seus privilégios. Os seus maiores privilégios foi o pai que ele teve. Ele teve um pai muito piedoso. Quem aqui teve pais evangélicos? Levanta a mão aqui. Pais e mães evangélicas. Misericórdia. Só o Caio levantou a mão aqui, graças a Deus, né, Caio? E o Bruno. Você vê como que é difícil, irmãos? Eu também, minha mãe e meu pai não eram evangélicos. Nós, a maioria de nós, não crescemos num lar cristão. A maioria de nós não crescemos ouvindo as leis do Senhor, os preceitos de Deus, os cuidados que nós devemos ter, mas pela graça de Deus, nós somos alcançados também. Hoje nós estamos aqui. Creio que os seus filhos vão ter uma oportunidade diferente da que você teve. Manassés teve uma grande oportunidade. Ele foi criado pelo rei Ezequias. O rei Ezequias, e quando o templo de Deus estava destruído, todo sujo, todo imundo, ele foi lá e fez uma limpeza no templo de Deus. Tinham levantados muitos altares para Balaíns lá no meio de Judá. O rei Ezequias derrubou todos aqueles altares. E o rei Ezequias começou a guiar o povo no caminho de Deus. Olha que maravilha, irmão. Já se você tem um pai, uma mãe que guiaria você sempre pelo caminho do Senhor, pegando a sua mãe e falar assim, ó, filho, o caminho certo é esse. Você vai crescer ouvindo sempre a palavra de Deus. Você vai crescer para ser um homem de Deus, para ser uma mulher de Deus. E ele teve esse privilégio de crescer debaixo das asas do rei Ezequias.
tendo um pai muito piedoso, um pai que amava Deus, um pai que conhecia Deus. Um outro privilégio que ele teve foi de assumir o trono de Deus. O trono de Judá não era para qualquer um, mas Manassés teve essa honra. Deus, por ser filho de Ezequias, herdou aquele trono. Ele teve um grande privilégio de continuar tudo aquilo que o seu pai tinha feito. Mas sabe o que Manassés fez? O que meu pai fez quando estava vivo? Ele começou a calcular. Já sei, eu vou fazer tudo ao contrário. Meu pai limpou o templo, eu vou sujar tudo. Meu pai derrubou os altares dos ídolos, eu vou levantar. Meu pai serviu a Deus, eu vou me prostrar aos ídolos. Meu pai buscava a Deus para ter revelação do Senhor, eu vou fazer adivinhação pelas nuvens. Eu vou consultar os feiticeiros, as necromantes. Então tudo que o pai dele fez, ele fez ao contrário. Outro privilégio que ele teve, e isso aí é um que deixa assim mais pensativo, ele teve o reinado mais longo de todos. Ele reinou durante 55 anos. Sabe quanto tempo que Davi reinou sobre o Reino Unido? Ele reinou durante 40 anos. Saul também só reinou durante 40 anos. Salomão reinou durante 40 anos. Teve alguns reis que reinaram só por alguns meses. Mas esse rei ficou à frente do povo de Deus durante 55 anos. Um privilégio que ele teve foi de ouvir o alerta de Deus. Leia comigo lá no versículo de número 10, 33:10. Diz assim: falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Você entendeu aqui, irmão? Deus alertou Manassés, sim ou não? Deus alertou o povo, sim ou não? Mas o povo não deu ouvidos para Deus. Entenda o perigo que nós corremos ao Senhor nos alertar das coisas e nós fingirmos que não ouvimos a voz de Deus. Nós fingirmos que não ouvimos os alertas do Senhor. Quando Ele diz assim: filho, não faça. Ah, mas eu vou fazer, depois nós vemos o que dá. Filho, não vai. Ah, eu vou, depois eu vejo o que dá. O Senhor fez alertas a todo o povo. O Senhor fez alerta ao rei Manassés, mas todos eles taparam os ouvidos e fingiram não ouvir a Deus. Quantas pessoas hoje, irmãos, estão se perdendo no caminho, estão entrando no mais profundo poço, porque eles não querem atender a voz de Deus. Porque Deus fala conosco, irmão. Deus talvez não vai chegar assim claramente para você dizer: estou aqui, faça X, Y, Z. Mas Deus fala conosco. Deus fala ao nosso coração. Deus revela a sua vontade para nós. E muitas vezes nós nos fazemos de tapados, desculpa a expressão da palavra, mas queremos fingir que não estamos vendo nada. Mas saiba de uma coisa: quando Deus nos alerta, esse mesmo Deus que nos alerta nos cobrará da alerta que Ele nos deu. Esse Deus que alertou você, o caminho que você tem que ir, aquilo que você tem que fazer, o caminho a qual você tem que ser guiado, e você se fazer de não ouvir, eu não o percebi, é por essas coisas que nós seremos cobrados. Esse rei é aquele que conseguiu, mesmo tendo muitos privilégios, destruir todo o legado que o seu pai construiu. Nós, irmãos, estamos construindo um legado para os nossos filhos.
Você que é pai, você que é mãe, você vai construir um legado para os seus filhos. Nós não temos certeza daquilo que os nossos filhos vão fazer. Mas a nossa responsabilidade diante de Deus é construir um legado que dure, um legado verdadeiro, um legado sincero, e orar para que esse legado perdure. Para que quando os nossos filhos crescerem, eles se lembrem daquilo que eles aprenderam dentro de casa. Daquilo que os nossos filhos viram dentro de casa. Porque eles viram você orar. Porque eles viram você servir a Deus. Que não adianta você ir lá cobrar o seu filho de ser um bom filho, cobrar o seu filho de andar no caminho do Senhor, se você não está fazendo isso. Pastor Cícero lembra de uma irmã que uma vez veio aqui na igreja. Ela falou assim para nós: vai lá, chama meu filho para vir para a igreja. Tá bom, a senhora vem domingo com ele. Não, mas eu não gosto de vir não. Minha senhora, me ajuda. Você acha que a igreja é uma bênção para o seu filho, mas para você não é? Nós estamos construindo algo. Hoje o filho dela não está aqui, mas ela também nunca apareceu aqui. Mas ela queria que o filho dela estivesse aqui. Ela queria que o filho dela estivesse nesse lugar. Mas ela nunca quis dar um passo para mostrar para o filho dela qual era o caminho para estar aqui. Nós estamos construindo um legado. E que pela graça de Deus, os nossos filhos possam ter um grande privilégio que talvez vocês não tiveram. O privilégio de crescerem no caminho do Senhor. O privilégio de conhecer quem é Deus. De amar Deus desde criança. E isso vai privá-los de ter contato, de ter vivências que vocês tiveram. Coisas que vocês fizeram, você vai falar: que em nome de Jesus meu filho nunca faça isso. Que meu filho nunca ande nesse caminho. Que meu filho nunca caia nesse buraco. Mas para isso, nós é quem venhamos a guiá-lo. Então, eu queria ressaltar, antes de falar mais um pouco da vida de Manassés, mais alguns erros de Manassés. Leia comigo novamente lá no versículo de número 9. Versículo de número 9. Diz assim: Manassés, ele fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que eles fizeram o que, irmãos? Pior. Olha aqui. Pior que as nações que o Senhor tinha destruído. Vocês têm a noção da responsabilidade? Eu não quero colocar peso sobre ninguém, viu, irmão? Julgo sobre ninguém. Mas olha a responsabilidade que é sobre um líder. O líder de uma igreja, o líder de uma célula, o líder de uma casa. Ele fez errar todo o povo de Judá. Ele liderou mal toda Jerusalém. Ele fez o povo errar pior. Olha aqui, irmão, pior do que o povo que Deus tinha destruído. Todo mundo exerce liderança de alguma forma. Às vezes você está exercendo liderança na sua casa. Você está exercendo liderança sobre o seu filho. Você está exercendo liderança no seu trabalho. Você exerce liderança sobre um sobrinho. Sobre alguma criança que vê você como uma liderança. Todos nós, de alguma forma, exercemos isso. E exercer a liderança é também exercer uma responsabilidade. Porque liderar é influenciar. Liderar é conduzir. Então, quando eu lidero, eu influencio de alguma forma. E ele aqui, Manassés, conseguiu, irmão, o grande feito de influenciar todo o povo de Judá e de Jerusalém a fazer coisas horríveis. Conseguir influenciar o povo de Deus a deixar de adorar a Deus para adorar os ídolos de Balaim, os outros ídolos, adorar o sol, adorar a lua, adorar as estrelas.
começaram a adorar a criatura ao invés do Criador. Se esqueceram daquilo que eles viveram sobre o reinado do rei Ezequias. E quanto tempo demoraram para eles esquecer? A vida lá do reinado de Manassés foi 55 anos. Foi suficiente para o povo se esquecer. Uma meia geração, ou uma nova geração que chegou. Toda essa nova geração que estava chegando, era uma geração que já não se importava mais com Deus, era uma geração que não conhecia mais os preceitos e as leis de Deus. Por quê? Porque aqueles que estavam influenciando, agora estavam se desviando dos caminhos do Senhor. Essa nova geração que vai chegar, ou essa nova geração que nós temos hoje, irmãos, nós é que os ensinaremos, nós é que os guiaremos, os influenciaremos, somos nós. Eu estou chegando agora na casa dos 30, não parece, eu sei, não precisa falar. Nos 30 eu fico vendo às vezes assim, alguns irmãos saem com 12, com 15. Não que eu me sinta velho quando vejo eles, que eu ainda estou novo. Mas eu fico vendo algumas coisas que eles estão fazendo hoje. E às vezes eu caio para pensar naquele negócio. No meu tempo, essas coisas não aconteciam. Já pensou nisso? Quando você pensa nisso, você está ficando velho também. A idade está alcançando você também. Mas nós, irmãos, temos uma grande responsabilidade com essa nova geração que está chegando, em nós guiarmos eles pelo caminho correto. E não fazer como fez o rei Manassés, que conseguiu esse grande feito de desviar a nação de Judá, que conseguiu desviar todo o povo de Jerusalém. Uma outra coisa que Manassés fez, além de desviar o povo de Deus, olha comigo lá no verso 4. Ele edificou altares onde? Onde, irmãos? Na casa do Senhor. Aí você fala, que bênção, ele edificou altares na casa do Senhor. Mas esses altares que ele edificou não foi para o Senhor. Aquilo que ele estava colocando dentro da casa do Senhor não era para o Senhor. Continua. Da casa do Senhor, qual o Senhor tinha dito. Deus tinha dito o que sobre essa casa? Em Jerusalém eu porei o meu nome para sempre. Deus tinha dito, em Jerusalém será o meu lugar. Mas o que Manassés fez? Aqui vai ser o lugar dos ídolos também. Eu vou levantar altares para eles aqui. Verso 5. Ele também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Então imagina só, irmãos, trazer uma realidade mais próxima para nós aqui. Você entra no culto aqui na igreja, tem um monte de imagem, aquelas bem feias, com um monte de vela aí, as galinhas mortas aí, as farofas, aí fala, não, irmão, pode entrar agora que a igreja é assim, é bênção. Não, irmão, quem falou para vocês que isso é errado é besteira, isso não existe não. O que vocês iam pensar, irmão? Vocês iam ficar escandalizados? O que esse cara fez? Ele pegou os átrios do Senhor, que era a entrada, e ele começou a construir altares lá. Dentro da casa do Senhor, ele construiu altares. Versículo de número 7. Ele também colocou uma imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus. Não tem uma misericórdia guardada aí, não? Meu Deus do céu! Tem uma misericórdia guardada aí? Mas deixa ele para a próxima. Ele conseguiu pegar aquela imagem de escultura que ele mesmo criou e colocar lá dentro da casa de Deus. E sabe o que o povo fez? O povo falou, mas ele é o rei. Ele é ungido de Deus. Vamos seguir ele. Eu quero que você pense, irmãos,
O que você tem levado lá para dentro da sua casa? O que você tem levado lá para dentro do seu lar? Sabe aquela conversinha de que isso aqui é besteira, todo mundo faz? Já ouviu? Não, isso é besteira, tá na moda. Não, é assim mesmo, eu já vi outras pessoas fazendo também. E por causa de pensamentos como esse, lares vão sendo destruídos. Por causa de pensamentos bem liberais como esse, pessoas vão levando outras pessoas ao erro. Se Deus chamou você, Ele te chamou à santidade. Se Deus chamou você, é para adorar a Ele e somente a Ele. Não a imagem de escultura, não a outros ídolos, não a outras coisas. O que é que na sua casa tem primazia? O que é que na sua casa tem um altar? Falou, o altar da minha casa é o Wi-Fi. Ele fica num trono bem bonito. Porque se acabar, acaba a minha vida. Eu vi uma frase que uma moça colocou. Ela colocou assim: a minha mãe, alguns anos atrás, dizia: se acaba, por que vocês ficam tanto tempo na internet? Hoje, quando cai a internet por 10 minutos, ela já surta. Porque talvez aquilo que está no nosso coração, ou aquilo que nós estamos colocando na primazia, no altar da nossa casa, da nossa família, não é o Senhor. O Senhor nos chama para fazer como fez o rei Ezequias. A pegar tudo aquilo que são os ídolos, tudo aquilo que está no lugar do Senhor, e derrubar e falar: só o Senhor tem lugar de primazia, só o Senhor tem o trono da primazia. Tinha um livro que eu li, e o nome dele, meu Deus, Deuses Falsos, o nome do livro, Deuses Falsos, que fala a respeito dos deuses que, sem perceber, nós levantamos dentro do nosso coração. E como Calvino dizia, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O nosso coração sempre está idolatrando alguma coisa. Você sempre idolatra alguma coisa. Presta atenção. Você sempre está idolatrando alguma coisa. Ou alguém. O que você tem que perceber no seu coração é aquilo que você gasta muito do seu tempo. A palavra de Deus diz assim, que a boca fala do que está cheio o coração. Você quer conhecer alguém, saber do coração dela, senta com ela um pouquinho. Ela vai abrir a boca e ela não vai conseguir parar de falar. O coração dela está cheio daquilo. O coração dela vai transbordar daquilo. Isso não pode se esconder. Isso não tem como você colocar debaixo do tapete. Porque quando o seu coração está cheio daquilo, aquilo sai para fora. E ele profanou a casa de Deus. Que o nosso lar, irmão, olha isso aqui onde nós estamos aqui. Isso aqui não é a casa de Deus não, viu, irmão? Isso aqui é o prédio de reunião, onde nós nos reunimos para buscar Deus. O altar, primeiro altar do Senhor, é isso aqui, ó. É o seu coração. É o altar que tem que estar levantado para o Senhor e para nenhum outro ídolo. É o altar onde o Senhor tem que estar entronizado. E o outro lugar, segundo principal, a qual nós temos que olhar, e olhar com muita importância, é o nosso lar, é a nossa casa. Porque se o Senhor chamou você, Ele chamou você para ser um sentinela também. É para ser um vigia, onde quer que você esteja. Uma outra coisa dos pecados de Manassés, mais um dos pecados que ele fez. Leia comigo aí, lá no versículo de número 6. Diz assim: ele queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Olha aqui, irmãos. Eles já não estavam mais fazendo sacrifícios de animal, como eles faziam no templo para o Senhor. Não era um sacrifício de animal. O que Manassés fazia agora era sacrifício humano. O historiador Flávio Joséfo, ele diz que nessa época de Manassés, todo dia eles faziam um sacrifício humano. Todos os dias.
E pensa de um homem que reinou durante tanto tempo. Esse homem, ele estava tão envolvido com a magia negra, ele estava tão envolvido com demônios, que ele foi capaz de sacrificar os seus próprios filhos, entregar os seus filhos a esse Deus, em outra tradução chama Moloque. Era um Deus de bronze, que eles colocavam fogo na parte de baixo, ele ficava sentado nessa parte da barriga, colocava fogo, e esse Deus de bronze tinha os braços para frente, e eles colocavam os bebês em cima dos braços dele, desse Deus que ficava lá, pegando fogo, e as crianças eram cozinhadas ali em cima, vivas. Era isso que eles faziam. E esse aqui, Manassés, além de queimar os próprios filhos, ele adivinhava pelas nuvens, era um agoureiro, ele praticava feitiçaria. Era mais ou menos assim. Ele abandonou o Senhor para ir lá para o terreiro agora. É isso que ele ia fazer. Ele se tornou um feiticeiro. Ele não só consultava os feiticeiros, como ele praticava feitiçaria. Ele não só praticava feitiçaria, como ele ia lá nas necromantes, que eram as mulheres que falavam com os mortos, e ele ia lá consultar os mortos. Você acha que ele estava falando com quem morreu? Sim ou não? Era um demônio que estava lá. E ele achava o quê? Que ele estava abafando. Ele matou muitas pessoas inocentes. Lá no versículo ainda de número 6. Ele praticava feitiçaria, tratava com necromantes e feiticeiros, e ele prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para provocar a sua ira. Para provocar a sua ira. Pastor Wilson trouxe uma palavra na quarta-feira, lá de Malaquias 3:6. 3:6, né? Fala... Porque eu não mudo, ó filhos de Jacó, vocês não são exterminados. Tipo, se o Senhor mudasse como nós mudamos, fala, não, eu não aguento mais esse cara pecando, não. Acabou a graça para você, filhão. A minha paciência esgotou aqui, eu vou te matar agora. Acabou. Mas olha, irmãos, a paciência do Senhor, a misericórdia do Senhor, a compaixão que o Senhor teve com um homem drástico como esse. Porque se você é Deus, meu irmão, você fala, esse cara não reina mais nem 5 meses, eu deixo esse cara reinar. Não é que esse cara chegar perto do trono, eu vou fulminar ele. Eu vou acabar com a raça dele. Aqui, no versículo de número 6, mostra toda a impiedade dele e tudo que ele faz para provocar a ira de Deus. E nós, irmãos, que conhecemos o Senhor, que conhecemos a palavra de Deus e que erramos, muitas vezes não nos importamos. O que o Senhor pensou do que fizemos? O que o Senhor acha do que nós fizemos? Se nós estamos provocando a ira de Deus ou não. Mas o pecado é coisa séria, irmãos. O pecado não só entristece o coração de Deus, mas o pecado também provoca a ira do Senhor. E ai daquele que cai nas mãos de um Deus irado. Agora, irmãos, quando nós vemos a vida de um homem como esse, o que a gente pensa? O que ele merece? Já ouvi muitas pessoas falando assim, eu queria que tivesse pena de morte aqui no Brasil. Tinha que ter cadeira elétrica, que nem lá na Inglaterra, que nem nos Estados Unidos. O camarada matou, não tem problema não. Dá uma injeçãozinha nele, pronto, acabou, morreu. Simples assim. Dá aquele choquinho nele assim, que nem aquelas besteirinhas lá, ele dá uma cozinhada por dentro e acabou. E acha que é assim que vai resolver o mundo. Agora olha aqui. O que você acha que um homem como esse aqui merece? Um homem que faz tudo o contrário que o pai fez,
que mata os seus próprios filhos, mata outras pessoas inocentes. Um homem que faz adivinhação pelas nuvens. Um homem que se tornou um feiticeiro, que consulta necromante. O que você queria que acontecesse com uma pessoa como essa, irmão? Vamos ver o que aconteceu com ele, lá no versículo 10. Olha o que aconteceu com ele. Falou o Senhor a Manassés e o seu povo, porém não deram ouvido. Verso de número 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes dos exércitos do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos e amarraram com cadeias e os levaram para a Babilônia. Então o juízo, olha aqui, irmãos, o juízo de Deus chegou sobre a vida de Manassés. Deus permitiu que os príncipes da Assíria vieram, pegaram a Manassés, colocaram nele corrente, como se ele fosse um animal. E esse povo lá da Síria, os babilônios, eles eram homens terríveis. Eles empalavam as pessoas. Sabe o que é empalar? Ele pega a pessoa e enfiava uma vara por baixo para sair por cima. Era isso que eles faziam com as pessoas. Isso era empalar. E ele empalar, esses assírios, eles eram homens que colocavam medo no povo. Eles eram terríveis. E eles faziam isso com os homens vivos. E Deus permite que aconteça o que com Manassés agora? Quem vai pegar vocês vai ser os assírios. Quem vai levar você vai ser os assírios. Eles vão te levar lá para a Babilônia. Você vai ser levado igual um animal. Você vai ser levado acorrentado. Vão colocar ganchos em você. Você vai ser arrastado. E no versículo de número 12, diz assim: ele, angustiado, fez o que, irmãos? Tem um aleluia guardado agora? Você fala, pastor, mas esse cara não merece não. Manda suplicar até fazer espuma na boca, mas manda Deus tapar o ouvido para esse infeliz. Tem que acabar com ele. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus. E ele muito se humilhou perante o Deus dos seus. Ele se lembrou do que, irmão? Do Deus dos seus pais. Na hora da angústia, na hora da dor, na hora da humilhação, do que ele se lembra? Do Deus dos seus pais. Ele se lembrou do que? Do que ele aprendeu na sua casa. Ele se lembrou do que? Do que o pai dele lhe ensinou. Ele lembrou daquilo que ele ouviu dentro do seu lar. Versículo de número 13. Ele fez-lhe uma oração e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Irmão, sabe o que mais pega no nosso coração nisso aqui? Que a gente vê o quanto Deus é gracioso e o quanto nós somos injustos. Que graças a Deus, a justiça de Deus não é a justiça dos homens. Porque a justiça dos homens, ela olha para um homem como esse e fala: esse cara merece a destruição. Esse cara tem que ser levado pelos assírios e morrer lá, empalado na Babilônia. Um cara como esse não merece viver. Mas ouça uma coisa nessa noite, irmão: a justiça de Deus não é a justiça dos homens. Deus é misericordioso, Deus é gracioso. Deus ouviu a súplica do pecador. Deus ouviu a súplica de um homem como Manassés.
Deus não só o atendeu, como Deus o enviou de volta para Jerusalém para continuar o seu reinado. Deus restituiu o trono de Manassés. Deus o colocou de novo para guiar o seu povo. Deus agora coloca ele para guiar o povo, e ele agora reconhece que o Senhor é Deus. E no verso número 14, e depois disso, ele edificou o muro fora da cidade de Davi, ao ocidente de Giom, no vale, e a estrada da porta do peixe, abrangendo Ofel. E levantou muito alto, também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá, porque ela acabou de ser invadida. Ele começou a reconstruir os muros. Ele tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, também como todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou para fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor e sacrificou sobre ele ofertas pacíficas, ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, o Deus de Israel. O que ele guia o seu povo agora? Ele faz uma limpeza lá dentro do templo. E agora ele guia todo o povo. Todos nós vamos adorar ao Senhor, ao verdadeiro e único Deus de Judá, ao Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Agora olha aqui, irmãos. A conversão de um homem como esse. Foi preso, humilhado, angustiado. O juízo chegou sobre a casa dele. O juízo chegou sobre a vida dele. Mas uma das coisas que mais mexe comigo nesse texto é ver a restauração de um homem como esse. É ver de um homem, irmão, que conseguiu chegar tão longe, mas tão longe de Deus. Mas sabe o que aconteceu? Deus o foi buscar de novo. Deus foi buscar um homem como esse. Aí eu te pergunto, irmão, se Deus teve graça e misericórdia para trazer um homem desse de volta, o que é Deus restaurar lá os seus filhos? O que é Deus restaurar o seu cônjuge? O que é Deus restaurar a sua casa? Se Deus, o Todo-Poderoso, fez isso na vida de Manassés, por que Deus não pode fazer isso na sua própria vida? Por que Deus não pode restaurar o seu coração? Por que Deus não pode mudar a sua vida também por completo? Por que será que nós vemos algumas pessoas e o sentimento que gera dentro de nós é Senhor, mata logo? Mas o sentimento não tem que ser esse, tem que ser Senhor, restaura. Assim como o Senhor fez com Manassés. Senhor, restaura. Assim como o Senhor fez na vida daquele rei. E Deus o fez. No versículo de número 13 que nós lemos, irmãos, mostra a infinita graça de Deus. E quando nós vemos a graça de Deus, irmãos, a graça de Deus, primeiro, que ela é imerecida. Você não merece a graça de Deus. E outra, a graça de Deus é para essas pessoas que realmente não merecem. E a graça é um escândalo para nós, irmãos. Quando nós olhamos para Deus e falamos, Deus, não é possível. Não é possível que o Senhor vai perdoar um homem como esse aqui, não. Não é possível. Olha aqui para mim. Quando o Senhor chamou a Jonas, falou, Jonas, eu quero que você vá lá para Nínive. Sabe o que Jonas fez? Ele se levantou e foi para o lado contrário. Sabe por que Jonas não quis ir para Nínive? Olha aqui. Jonas não quis ir para Nínive porque ele sabia o tamanho da misericórdia de Deus. E ele falou, se eu for para Nínive pregar, esse povo vai se arrepender, Deus vai abençoar esse povo. Eu não quero que Deus abençoe esse povo, eu quero que Deus mata esse povo.
Isso é o que o profeta Jonas queria. Essa é a nossa justiça. Essa é a justiça do profeta Jonas. Mas Deus falou, você vai para Nínive. E Deus fez ele chegar a Nínive. E ele prega para o povo. E sabe o que o povo de Nínive faz? Todo o povo de Nínive se arrepende. E era tudo que Jonas não queria. Porque ele sabia que aquele povo lá de Nínive, esse povo da Assíria, esse povo era ruim. Era um povo que não podia ter perdão de Deus. Ele queria que esse povo morresse. Irmãos, nós que somos filhos de Deus e que fomos alcançados pelo Senhor, quando nós olhamos para aquela pessoa que está na vida mais infeliz e na vida mais miserável, no fundo do poço mais grande, você não tem que olhar para a vida daquela pessoa e falar, essa pessoa merece a morte. Isso não está dentro do nosso coração. Isso não pode estar dentro do coração do cristão. Mas o nosso coração tem que crer que Deus é poderoso para restaurar. Seja qual for a vida, e seja qual for a pessoa. Eu me lembro uma vez, eu estava ouvindo uma pregação do pastor Aloísio, e o pastor Aloísio falou que ele tinha ido no presídio feminino. E ele estava lá no momento de louvor, e tinha uma mulher que não queria se envolver com as outras detentas. E depois ele ministrou a palavra e ela ficava lá no canto. E aquilo gerou algo no coração dele. Ele falou, eu quero ir lá. Eu quero saber por que essa mulher não vem para cá. Ele falou, essa mulher ela não pode ficar próxima das outras, porque nenhuma das outras mulheres quer ela por perto. O que essa mulher fez? Ele falou, essa mulher, ela fazia trabalho de bruxaria. E ela pegava, matava crianças e arrancava o coração das crianças. E as outras detentas, muitas mães, falaram, eu não quero uma mulher dessa por perto. E quando ele foi ouvir da mulher o que ela mesma tinha feito, o que ela contou o que tinha acontecido, falou, eu já errei muito na minha vida, eu sei que para mim não tem mais jeito. Nem as detentas, as mulheres que erraram, querem chegar perto de mim. Imagine Deus que é santo, que é bom. Esse Deus que é santo também é um Deus misericordioso. E que se você se arrepender de todo o seu coração, você vai ser perdoada. Aí você fala, mas nós podemos prometer isso? Sim, porque a palavra de Deus pode nos afirmar isso. Que não há pecado, irmão, que seja tão grande que a graça e o sangue de Jesus não possa cobrir. Que não há pecado tão grande e que não há pecado tão grave que a vida não possa ser transformada. Esse homem, irmão, teve um tchan na vida dele. Teve uma transformação. E como nós estamos falando, ele teve aleluia. Ele teve um recomeço na vida dele, irmãos. E eu continuo. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo de número 1. Mateus 1. Aleluia. Mateus capítulo 1, você achou? Eu vou ler do 1 em diante que nós vamos chegar lá. Livro da genealogia de Jesus. Aqui vai contar a genealogia de quem, irmãos? Jesus Cristo, o Salvador, o Filho de Deus. Quem está na genealogia dele? Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou Tamar e Pérez e a Zerá. Pérez gerou Esrom, Esrom Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou Raabe, de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou Obed e Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi é Salomão, que fora... Verso 6. Jessé que gerou o rei Davi é Salomão, da que fora mulher de Urias.
Salomão gerou Roboão, Roboão Abias, Abias a Asa, Asa gerou Josafá, Josafá Jorão, Jorão Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão Acás, Acás Ezequias, Ezequias gerou a Manassés a... Você vê onde que o nome dele foi parar, irmãos? Há provas que existiu um arrependimento verdadeiro na vida dele. Esse homem, a qual fez muita coisa errada, o nome dele é lembrado. O nome dele é colocado na genealogia de Jesus. A palavra de Deus lá em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 8, diz assim, que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Tem gente, irmão, que começa muito bem na vida cristã, mas que acaba muito mal. Agora tem gente que começa mal, mas que acaba bem. E saiba, irmãos, que o importante não é como você está começando, mas é como você acaba. Ele aceita o Senhor, é iluminado pelo Senhor, faz uma reforma espiritual lá em Judá. Ele se consagra e consagra todo o povo. É um homem que se arrependeu. É um homem que recomeçou de novo. Porque Deus lhe deu uma oportunidade. E você, irmão, talvez está aqui hoje e fez alguma coisa que você talvez não teve coragem de contar nem para ninguém. Talvez teve coisas que você fez e que você errou, que você esconde de todo mundo. E lá no mais profundo do seu coração, que nem o seu melhor amigo sabe, é que Deus sabe, que Deus conhece. Saiba de uma coisa, a graça de Deus também pode alcançar você, assim como alcançou Manassés. E que não importa qual seja essa coisa que você fez ou que você deixou de fazer, mas saiba, a graça de Deus pode alcançar você. O que você precisa fazer é assim como fez Manassés, se arrepender, suplicar, se humilhar diante de Deus. E saiba de uma coisa, quando ele fez todas essas coisas, Deus lhe ouviu. Deus atendeu o seu clamor. E isso para nós, irmãos, é a nossa noite. Deus o atendeu. Deus atende a você também. Deus atende o seu clamor. Deus atende a sua oração. Deus atende ao seu pedido de socorro. Porque Deus é esse Deus gracioso. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus.